É, quase. Merivaldo. E eu sou o Eronaldo. Estou falando que nós é irmão, entendeu? Nós somos de uma buchada só. Só gente linda, entendeu? A Janete, a Euzinete, pastor Divino, coisa linda de Jesus. Pastora Rosilda, oh gente, olha só, gente, assim, ó. Missionária Esté, missionária Judite. Gente, eu conheço essa turma aqui, tem uns 39 anos. Essas missionárias são valentes. Parece comer canela de cachorro, gente, mas anda. Mas anda, gente. Já tem tempo que essas mulheres estão andando e agora quem está vendo elas, entendeu? Já tem ano. Eu pensei que a carruagem tinha passado aqui, pegou as duas e levado e eu fiquei para trás. Mas graças a Deus apareceu aqui. Não é sendo egoísta, entendeu? Mas se puder ir num frete só, a gente vai num frete só, tá bom? Amém? Então, missionária Esther, missionária Judite, Alana e Júnior. Alana e Júnior, tá aqui. Ah, rapaz, não te vi não. Eu quero te abraçar depois. Amém? Então não saiam correndo, tá bom, gente? Depois vamos fazer a ceia ainda, temos a ceia do Senhor. Pastora, por favor, corre aqui. Não quero, estou querendo atropelar você. Falta 10 para as 8. Seu tempo vai estar mega, ultra power encolhido, porque senão o pessoal vai ficar enfadado. Mas, então fiquem agora, coração aberto aí. E vamos lá. Que o Senhor possa nos abençoar com a palavra dele, amém? E que nós possamos permitir que essa palavra nos mude, nos transforme um pouco mais, amém? Em nome de Jesus. Pastora Gisele, casada com o pastor Dudu, é um casal abençoado, então estão comissionados aqui por Deus para trazer um recado para o nosso coração, amém? Autoridade, sabedoria, unção, graça e favor de Deus sobre essa jovem que ama muito o Senhor e que ama a igreja do Senhor, amém? Amém. Falei para ele já vem falando que vai ser enfadão, mas olha a hora que ele me entrega. Falta 10 minutos para as 8. Domingo que vem estou aqui para terminar. Mentira, gente. Graça e paz, igreja. Eu prometo tentar ser breve, mas quem manda é o Espírito, amém? Amém. Então, hoje eu vou falar... Como sempre, quem me conhece, eu sempre peço para Deus dar alguma palavra. Sempre vem umas lapadas, né? E hoje vai ser diferente, a palavra está fofa. Glória a Deus. E vamos orar antes de começar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui para te agradecer, Pai, pelo privilégio que é estarmos na tua casa, receber a tua palavra. Pedimos que essa palavra seja como semente, frutifique em nossa vida e traga transformação no nosso modo de viver, no nosso modo de cumprir com a tua palavra e nosso modo de ver tudo aquilo que o Senhor vai explanar aqui hoje ao nosso coração. Que seja teu Espírito Santo ministrando, Senhor, e que Ele use o teu vaso, Pai, e novamente que nos transforme, que possamos sair daqui diferentes, Pai, prontos a ouvir a tua palavra e te obedecer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E para a gente que gosta de temas, a palavra hoje é sobre seguir o seu chamado. Amém? Não vou falar somente do nosso chamado específico, espiritual, nosso chamado dentro do ministério. É sobre o chamado de Deus mesmo, assim, quando Deus nos chama, quando Deus nos fala, quando Deus nos comissiona, quando Deus se coloca à disposição para que a gente possa cumprir algo de interesse dele, e muitas das vezes de interesse nosso também. Amém? Então, assim, eu vou dar uma passada por algumas passagens bíblicas. Não tem muito texto, tá? Só para não se desespere. Não tem nem verso. E não vou falar tudo que essas passagens explanam, porque senão a gente ficaria muitos dias aqui. Se eu entregasse essa palavra para o pastor Valdemar, seria uma semana, gente. Mas nós vamos passear por algumas palavras, porque a própria Bíblia fala que a gente tem que trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. E a Igreja do Senhor, ela anda... Foi falado aqui, né? A gente vai estudar sobre a volta do Senhor. E a gente fala tanto sobre isso, mas a impressão que dá, eu não sei se essa impressão é só minha, é que a igreja não entende o que está acontecendo. A igreja continua parada. A palavra fala que a igreja precisa crescer, ela precisa ser edificada, para chegar na estatura do varão perfeito, para que ela esteja pronta para as bodas, e a igreja está parada.
E da mesma forma que Deus sempre comissionou vários na Bíblia, que a gente vai comentar aqui, Ele tem chamado hoje em dia. Só que, às vezes, a gente passa pela palavra, não entende aquilo que ela fala, a ponto de nos transformar. A gente lê a palavra, acha aquilo bênção, nossa, que bênção. Mas aí, na prática, quando acontece algo com a gente, que é para a gente botar a palavra em prática, a gente não bota. Então, assim, novamente, vou passar por palavras que talvez muitos aqui conheçam, histórias que a gente já conheça, mas é importante que a gente peça para Deus mudar a nossa visão e fazer com que isso realmente nos transforme. Amém? Porque não há tempo. A palavra fala, Jesus vai voltar como um ladrão. A gente não sabe como que vai ser, a gente não vai saber o momento que Ele vai vir, a gente precisa estar pronto. E esse estar pronto não é somente ser santificado, é fazer tudo aquilo que Ele nos chama a fazer até esse momento. Cada um tem um chamado, cada um tem o seu propósito. Deus chama cada um aqui para que realize algo em si, e para os outros, e para o reino, e para a igreja, para que estejamos prontos para a volta dEle. Amém? E o primeiro que eu vou falar é sobre Gideão. Gideão, contexto histórico rápido da época dele. Na época de Gideão, o povo de Israel sofria uma opressão de um povo chamado midianitas e outros povos, mas focando mais nos midianitas. E esse povo, tudo que Israel plantava, tudo que Israel criava, os midianitas iam lá e saqueavam tudo. Saqueavam tudo. Então imagina o desespero de Israel, né? Você planta, você cria seus novilhos, suas ovelhas, etc. E tudo eles iam lá e saqueavam. E aí o povo de Israel clamou. E Deus veio com auxílio, né? Falou, não, vamos lá. E Deus chama um homem chamado Gideão. Essa história está em Juízes 6, tá? E Deus chama Gideão para que ele seja líder de um exército que ia enfrentar os midianitas. A Bíblia fala que os midianitas eram por volta de 135 mil pessoas. E ele fala, não, vocês vão enfrentar. E aí, Deus envia um anjo, esse anjo chega a Gideão e chama Gideão. E a primeira coisa que Gideão fala, quando ele é chamado, ele fala assim, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Ele fala, quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou, não fala, né? Eu sou a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Ele fala praticamente isso para Deus. Como que eu vou livrar Israel? Deus está chamando Gideão e a primeira coisa que ele coloca é dificuldade. Ele olha para o problema dele e pensa, nossa, mas como que eu vou livrar? Quem sou eu? Faltou ele falar, né? Escolhe outro. E aqui, focando um pouco nisso aqui, muitas das vezes Deus nos chama para algo. Ele chama para coisas pequenas e coisas grandes. E muitas das vezes Ele nos chama para coisas grandes e a gente fala isso. Mas como é que eu vou ser usado para isso? Como que eu vou fazer isso? E aqui no caso de Gideão, era interesse dele, era salvar o povo dele. Então a gente não está falando aqui somente de uma obra de Deus, porque Deus queria realizar algo, queria usar Gideão. O povo dele clamou, Deus veio em socorro e falou, vou te usar. E muitas vezes está acontecendo isso na nossa vida. A gente olha ao nosso redor, a gente está desesperado, a gente está passando por uma situação de desespero financeiro, de desespero na saúde, uma doença grave, uma família que está se destruindo, um casamento que está se destruindo. E a gente pede ajuda para Deus, Deus fala assim, vou te ajudar. Aí você fala, mas eu? Como assim? Eu? Quem sou eu? Às vezes Deus fala para uma esposa, você vai mudar, você vai salvar seu casamento. Você fala, não, impossível, meu marido é viciado, meu marido não quer saber, meu marido já desistiu, meu marido já tem outra, sei lá. Você olha só para a situação, olha só para a sua pequenez e fala como. E a gente precisa, primeira coisa, entender que se Deus nos chama e Ele fala que vai nos usar, Ele está vendo algo. Deus não erra. Então, chega a ser pecado a gente falar isso para Deus. Uma coisa é humildade, outra coisa é o pecado. É claro que Gideão, Deus sondava o coração dele. Deus via que no caso dele realmente era um excesso de humildade, falar, nossa, quem sou eu para ser usado para isso? Talvez até isso chamou a atenção de Deus, mas Deus queria que Gideão também mudasse a visão dele a respeito daquilo. Às vezes Deus vai querer que a gente mude a nossa visão, às vezes não. No caso de Gideão, sim. No versículo 12, até o anjo do Senhor fala para ele, o Senhor está com você, homem valente. Aí imagina, né, o cara, quem sou eu? O menor da minha casa, da menor casa do lugar, etc. E Deus usando o anjo para falar bem assim, você é valente.
Gideão era valente aos nossos olhos, aos olhos dele? Nada, né? Covarde, é o que ele mostra. Mas Deus olhava e via um homem valente. Então, toda vez que Deus nos chama a algo, ou Ele quer nos usar para resolver alguma situação da nossa vida, a gente precisa entender que Ele está vendo algo que a gente não vê. E a gente precisa pedir para Deus mudar a nossa visão com relação a isso. Pedir para que a gente olhe com os olhos dEle. E é para isso a importância do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos muda de dentro para fora. E a gente passa a olhar as coisas, a sentir as coisas, a ouvir as coisas de acordo com a sensibilidade do Espírito e não nós mesmos. Né? Quantas vezes a gente fala também, ora, fala, Jesus, que eu quero ser mais de Ti, menos de mim. Mas na prática, quando algo acontece, a gente vai e deixa o eu florescer. Então, quando Deus nos chama, a gente precisa parar e escutar. E tentar não olhar para os nossos defeitos e pensar, Deus não erra. É uma coisa que a gente precisa colocar. Deus não erra, amém? Deus não é cego. Se Ele falou que vai fazer e que vai te usar e que vai te colocar numa posição que seja alta, você tem que olhar e não olhe para os seus defeitos. Fala, não, se Deus falou, Ele está vendo algo que eu não estou vendo. Ele via Gideão valente. E Ele te vê valente. Por mais que você ache, não, eu não sou. Nossa, eu sou fraco, eu tenho medo. Eu sou cheio de trauma, eu sou covarde, eu sou etc. Deus... O que importa é o que Deus vê, não é o que a gente vê, amém? A gente acha que a gente se conhece, a gente não se conhece. Quem nos conhece é Deus. E outra coisa é entender que quando Ele nos chama a algo, Ele não chama para a gente realizar sozinho. Ai, Gideão, você vai fazer isso, você vai ser o líder, você vai chamar um exército, e aí, então eu sou valente, eu vou dar conta. Não. Ele fala que, no versículo 16 do capítulo 6, e o Senhor lhe disse assim, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Então, quando Deus envia a gente para algo importante, algo grande, que vai além da nossa capacidade, Ele está com a gente. Ele está conosco sempre, amém? Ele não pega e joga, vou te jogar lá na fornalha. Ele está lá junto, Ele não nos abandona. Amém? E para isso a gente precisa estar sempre buscando ter essa comunhão para a gente entender e sentir essa presença. Senão a gente não olha a Deus ao nosso lado, a gente olha para o nosso umbigo e esquece que Deus está. E novamente, a falta de fé. Porque para a gente entender que Deus está com a gente, isso é fé, a gente precisa buscar através da leitura da palavra, através da busca. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não tem fé para crer que Ele vai estar com você quando Ele te chama, para crer que o que Ele está te falando é a verdade, é o que Ele vê, você é aquilo que Ele diz, você está desagradando a Deus. Amém? E aí a história conta que Ele falou para Gideão, forme um exército. Gideão foi lá, formou por volta de 23 mil pessoas. E aí Deus pegou e viu e pensou assim, 23 mil pessoas para enfrentar 135 mil, que ainda era uma diferença grande. E para que o povo não se orgulhasse e falasse, poxa, eu estou ganhando pelas minhas próprias forças. Ele vai lá e fala, não, reduz o seu exército. E aí Gideão reduz para umas 10 mil pessoas. E aí Deus ainda fala assim, não, ainda está muito. Você tem que baixar para 300. E Gideão reduz, e o exército de Gideão é formado por 300 homens. 300 pessoas, gente, para enfrentar 135 mil. E aqui é só um foco, assim, aqui a gente está falando de um exército. Deus reduziu esse exército para mostrar que eles venceriam pela força do poder do Senhor, e não por eles. Para tirar qualquer dúvida disso. E trazendo isso para a nossa realidade, eu não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes vocês olham para uma situação e vocês pedem a ajuda de Deus e dá a impressão que quanto mais você ora, mais a coisa piora. Quem já passou por isso? Aí você vê uma solução do fim do túnel e aí vai ficando mais longe aquela luzinha do fim do túnel. E você fala, meu Deus, eu estou orando, quanto mais... O pessoal fala, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, né? Mas é tipo isso, quanto mais eu oro, mais prova aparece. Quanto mais eu oro, mais piora a situação. Quanto mais eu oro, menos capaz eu me sinto. E talvez esteja acontecendo o que aconteceu lá em Gideão. A gente fica pedindo capacidade, a gente fica pedindo forças, e às vezes Deus está reduzindo e está tirando tudo aquilo mesmo para que a gente não se glorie. Para que a gente não confunda o que Deus está fazendo e ache que a gente venceu pela nossa força.
Quantas vezes a gente escuta um monte de historinha, né? Eu não vou lembrar agora de nenhuma, mas que a pessoa fica lá pedindo, Deus, me ajuda. Aí Deus manda um socorro. Aí Deus manda outra, a pessoa não aceita. Aí manda outra. Aí às vezes vai mandando um monte de coisa, né? Abre a porta de um emprego. Aí você entra para trabalhar e Deus vai e te prospera lá dentro. Aí você vira um chefão, aí começa a ganhar muito. Aí ele pega e te manda, você ganha um sorteio qualquer aí na rua, você ganha um carro, tudo resolve. Aí chega no final e fala assim, nossa, sua vida melhorou muito. Cara, melhorou muito, eu batalhei muito. Nossa, olha, eu insisti, eu batalhei, eu estudei, eu me esforcei. E esquece que foi Deus que fez. Então aqui é outra situação que a gente tem que trazer para a realidade. Quando você olhar e achar que está tudo, que aquilo que você está pedindo para Deus parece que está se esvaindo. Quando você está pedindo forças, capacidade, instrumentos e armas e Deus parece que está tirando. Talvez no fundo da provação é a hora que Deus vai agir. Amém? Porque é o nome dele que tem que ser glorificado e não as nossas forças. O pastor falou isso aqui no começo da oração, né? Não é por nossas forças, não é por nós mesmos que nós vencemos. É pelo poder do Senhor. Amém? Então, essa história de Gideão, que traz essa visão para a gente. O mesmo aconteceu com o profeta Jeremias. Vou ler só alguns, gente, porque são muitos. Jeremias, está em Jeremias 1, de 4 a 10. Eu vou ler. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Vou dar uma pausa aqui. Olha Jeremias. Deus está falando para ele, que conhece ele desde o ventre dele. Deus está dizendo para ele que consagrou e constituiu ele profeta às nações desde que ele nasceu. E aí ele pega e fala assim, não, Senhor, eu nem sei falar, eu não passo de uma criança. Aí esse contexto de criança, a gente não sabe direito se tem a ver com a idade dele, né? Porque alguns estudos dizem que Jeremias tinha 14 a 20 anos de idade, mas é muito jovem. Ou se tinha a ver com imaturidade. E é outra coisa que a gente faz hoje. Deus nos chama a fazer algo. E aí a gente fala assim, não, mas eu não sei fazer isso. Aí Deus te chama e fala assim, você vai ser o mestre. Você fala, meu Deus, quem sou eu? Eu nem sei muito de Bíblia. Nem consigo ler muito. Minha memória é péssima. Eu não sei falar. Não, você vai ser pastor. Não, eu não sei cuidar de... Nossa, eu nem gosto de gente, credo. Não gosto de gente, não gosto de estar perto de ninguém. Não dou conta. Não sei falar, não sei aconselhar. Você vai ser profeta e faz igual a Jeremias. Quem sou eu? Não sei nem falar, eu sou gago. Meu Deus, eu sou tímido. Não sei nem usar as palavras. Eu misturo tudo. E aí Deus pega e fala o que ele falou para Jeremias. Aí o Senhor me disse... Olha o que Deus falou para Jeremias. Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Olha lá eu embaralhando, gente. Diz o Senhor, mesma coisa que ele falou para Gideão. Eu estarei com você. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse... Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Então, olha só o que Deus fala aqui para Jeremias. Não diga, não passo de uma criança. E Deus está falando isso para a gente. Fica quieto, para de falar que você não dá conta, para de falar que você não tem esse dom. Não diga isso. Se eu estou te dizendo que eu te constituí, que eu te conheço desde o ventre da sua mãe, eu te chamei para tal coisa, não diga que você não dá conta. Não interessa, eu não quero saber. Deus não está pedindo a opinião de Jeremias. Deus perguntou para ele se ele está bom? Não perguntou. Se ele está pronto? Não perguntou. E é outra coisa que a gente faz. Deus nos chama e a gente fica, não estou pronto ainda. Eu já escutei isso demais. Não estou pronto. Eu acho que eu tenho um chamado... nessa linha aqui, mas eu ainda não estou pronto, eu vou chegar lá. E Deus não quer saber. Jeremias não estava pronto, ele era uma criança. Seja imaturo, era novo, ele não estava pronto, ele não tinha maturidade. E Deus fala, eu não quero saber. E ele foi lá e fez o quê? Ele ungiu ele coloca a mão na boca dele e dá poder para ele falar. E além de falar, olha só, fala que vai constituir ele sobre as nações. E o tanto de coisa que a gente vai ler na Bíblia que Jeremias fez depois.
E olha só, se Jeremias fosse olhar para as capacidades dele, ele não seria profeta nunca. Eu não sei qual era o outro dom dele. E com relação a isso aqui, e com relação ao nosso chamado hoje em dia, algumas coisas que a gente precisa se atentar. Muitas das vezes a gente está na igreja e a gente está pedindo para Deus, Deus, qual é o meu propósito? Eu tenho certeza que é a oração de muitos aqui. Qual é o meu propósito? E aí a gente vê a gente já teve estudos aqui a respeito de chamado e de propósito, a respeito de dons, né? A respeito de instrumentos espirituais que Deus dá, nos capacita para realizar nosso propósito. Só que muitas das vezes a gente, humanos, né, e falhos, nós estamos focando nos nossos dons, na nossa capacidade. Poxa, eu sou eloquente, eu falo muito bem, minha dicção é muito boa. Eu vou ser profeta ou vou ser pastor? Mas, poxa, ninguém me chama, eu não prego. Às vezes, o chamado de Deus não tem nada a ver com o dom que você está enxergando. Ah, Deus nos dá dons à toa? Não sei. Eu creio que todo dom vem de Deus. Mas Ele vai usar, às vezes, o seu dom de falar bem para ensinar a palavra para o seu filho, e não necessariamente ser um mestre. Nossa, eu canto muito bem. Pode ser que Ele vai te usar no dom de serviço aqui, no louvor, pode ser. Mas pode ser que às vezes você cantarolando na rua, alguém escute e seja evangelizado. Ou pode ser nada disso, Ele só te deu cordas vocais muito boas e você canta bem. E o seu chamado é outro. Então a gente precisa aprender com Jeremias e parar de procurar o chamado no nosso dom. A gente está perdendo tempo. Porque como já falei, Jesus vai voltar. E está perto. E a gente precisa estar pronto, mas não é pronto de preparado, é pronto de pronto. Pronto estou, me chama que eu vou. E ele ficar perdendo tempo. E pecando novamente. Deus chamando e falando, nossa, não, mas eu não dou conta, eu não falo, eu não sou isso. Eu não sei falar direito. Moisés passou por isso. Deus manda Moisés libertar o povo de Israel. Moisés tinha que ir lá em Faraó e falar toda a palavra de Deus. E Moisés, nossa, eu não dou conta, eu sou gago. E Deus faz da forma dele, né? Com Jeremias, ele tocou na boca de Jeremias e falou, tudo que você falar vai ser a minha palavra que vai sair através da sua boca. E Jeremias foi um grande falador e tinha palavras e falava bem. Moisés foi diferente. Não, então tá bom, você não sabe falar, eu mando o que fala por você. A forma dele agir vai ser diferente, mas ele vai agir de uma forma que a nossa falha não nos limite a cumprir com o chamado dele. Amém? Ele conhece o nosso coração, mas ele tem um chamado específico e vai realizar de forma específica. E essa diferença entre Moisés e Jeremias é importante para a gente parar de olhar para o outro. Às vezes a gente está olhando para o dom do outro, a forma como Deus fez do outro, esperando o mesmo formato na nossa vida. Não, nós somos únicos. O chamado, ele é único. Deus faz diferente na vida de cada pessoa. Você vai ver na Bíblia, tem cego que Jesus vai lá, enxerga, tem outro que ele vai lá e faz um lodo e passa no olho para enxergar. Por que ele faz assim? Sei lá, ele que sabe. Mas para cada momento, para cada coisa, de acordo com ele, sonda o nosso caráter, o nosso coração, ele faz da forma que convém a ele. Mas é ele que tem que fazer, não é a gente. Amém? A gente precisa parar com isso, falar, não, Deus, chamou, eu vou. E muitas das vezes a gente só vai saber testando. Porque quem dera, se fosse assim, hoje em dia acontece, mas não era tanto quando era na Bíblia, né, que Deus enviava um anjo. Igual Jeremias, um anjo chegou para ele e falou, olha, Deus estará contigo, homem valente. Você vai formar um exército, olha que coisa linda. E com o anjo aparecendo, Jeremias ainda fala, ai, não dou conta não, meu Deus. Aí, hoje, para a gente, está um pouco mais complicado, porque o anjo não aparece assim tão fácil. Então, às vezes, Deus vai usar pessoas para te chamar. Às vezes, um colega que vai lá e te impulsione, vai, faz. Isso vai acontecer dentro da igreja, como isso vai acontecer fora da igreja. De vez em quando a gente vai ser jogado na fornalha para teste, sim, para saber se você vai. Muitas das vezes Deus vai te capacitar, outras não. Mas mesmo assim é para cumprir o propósito. Mas a gente precisa tentar. Tem pessoas aqui que Deus está chamando para ser mestre, para cumprir, né, vai ensinar a palavra. Já chamou e a pessoa só olha para a dificuldade dela e não deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Ah, mas será que Deus mas aí você olha para o outro e fala, nossa, o outro fala tão melhor do que eu. O outro entende tanto de Bíblia. O outro tem 30 anos de Bíblia, eu só tenho 5. Saiba que Deus usa as pessoas de forma diferente.
E talvez ele vai mudar o seu jeito de falar, a sua dicção, e sua memória, tanta coisa. E talvez não. Mas a gente precisa parar de perder tempo naquilo que Deus não nos chamou. Está desperdiçando o dom para uma coisa que não serve, e Deus às vezes quer te usar tão mais em coisas que parecem pequenas. Ontem a gente estava conversando com umas irmãs da igreja, e a gente está falando sobre chamado, né? E falando alguns chamados pastorais, que, poxa, tal pessoa foi chamada e ela prega para milhares de pessoas. E às vezes você olha e fala assim, meu Deus, eu não faço nada na minha vida, porque eu não prego para milhares de pessoas, eu não evangelizo nas ruas. E a gente estava falando justamente sobre isso. O propósito de Deus, Deus ele tem essa visão do antes e do depois. Ele vê o futuro, ele vê aquilo que vai gerar, né? E a gente olha assim, a gente estava comentando, a gente pode ir até para a Bíblia. Qual o propósito de Maria? Maria foi mestre? Maria foi profeta? Maria foi apóstola? Foi pastora? Se você tentar identificar, você não identifica nem... Meu Deus, Maria não teve um propósito? Teve. Aceitar o chamado do Senhor, não contestou, e ela gerou a Jesus. Olha só o que Maria fez. Então, às vezes, a gente está tão assim, meu Deus, qual é o meu propósito? Estou caçando, estou ocupando meu tempo com tanta coisa na igreja, com tanta busca incessante, com tanta capacitação, e às vezes, o seu chamado é ser mãe do seu filho. É fazer bem aquele pouquinho ali, que você acha que é pouco, mas que vai gerar algo tão grande. A mãe de John Wesley. Quem foi mãe de John Wesley? Ninguém nem sabe o nome dela. O que ela fez? Ela discipulou John Wesley. Ela era uma dona de casa, organizada, fazia atividade. Eu não lembro se ela tinha 9 ou 10 filhos. Organizava o horário ali. Foi excelente naquela... Ninguém de fora, provavelmente ninguém da congregação conhecia. Provavelmente ela não dava, provavelmente, tá, gente? Não dava aula na igreja, não pregava para nações. Mas lá na casa dela, ela fez, cuidou bem. E foi excelente como mãe, como mulher virtuosa para John Wesley. Quem foi John Wesley? Que a gente ouve falar até hoje. Amém? Então, a gente precisa parar de olhar para o outro, comparar o nosso dom, o nosso chamado com o outro. E quando eu estou falando de chamado aqui, eu não estou falando dos 5 chamados ministeriais. Eu falei aqui de mestre, pastor, como eu falei. Tem outros chamados além desses, tem outros propósitos além desses. Existem os chamados ministeriais, mas o nosso chamado, o nosso propósito de vida está muito além desses 5. Está muito além das 4 paredes da igreja. Amém? E por último, os discípulos. Os discípulos passaram praticamente, muito parecida a história deles com Gideão, com Jeremias. Quando eles foram chamados, Jesus, ele olhou para eles e não olhou para as características aparentes deles, por grandes realizações, pelos milagres que eles realizavam. A Bíblia não fala nada disso. Eles eram grandes homens da sociedade? Não eram. Existem alguns estudos, eu não tenho certeza sobre isso, tá, gente? Porque estudos que contam que, por causa da tradição rabínica dos judeus, né, que naquela época, todas as crianças, elas entravam para a escola rabínica. E aí, elas tinham que estudar, se empenhar muito, tinham que ser muito estudiosas, entender muito da lei, para ir subindo de nível entre os judeus e chegar a um nível alto, que eu acredito que eram os rabinos. E quando elas não alcançavam quando não tinham essa capacidade, elas eram reprovadas. E diz que geralmente quando você era reprovado na escola rabínica, você ia viver do trabalho dos seus pais, do trabalho de família, que podia ser muito próspero como não. Então, provavelmente esses discípulos de Jesus, eles tinham sido reprovados na escola rabínica. Porque, né, uns eram pescadores, eles tinham trabalhos secundários que não eram dentro da vida dos profetas. Eles não viviam somente ali na vida religiosa, não viviam disso. Eles tinham trabalhos secundários. Então, primeira coisa, eles não eram os grandes estudiosos. Não era igual Paulo, por exemplo. Paulo era o cara. Paulo era muito estudioso. Ele era ali fariseu e vivia disso. Não só disso, né? Mas ele era conhecido por isso. Os discípulos não. E aí, a palavra fala também, uma das citações está em Atos 2,7, que é justamente lá no Pentecostes, quando os discípulos estão falando em várias línguas de nações diferentes. O povo olha para eles e fala, mas eles não são galileus? Então, eles eram conhecidos como galileus.
Eles eram galileus tanto por serem da Galileia, mas os galileus ali, eles tinham uma fama de serem muito simples. Eram pessoas simples, pessoas humildes, e eram pessoas que eram conhecidas também como pessoas incultas. Não eram os mais inteligentes, não era um povo que tinha destaque. Tanto que a Bíblia também fala assim, pode vir o Salvador, né, no caso de Jesus, pode vir o Salvador dos galileus. Então era aquele povo bem escrachado assim. Então os discípulos eram conhecidos dessa forma. E foram justamente esses que Jesus chama. Porque ele via algo a mais. E quando você vai ler, você entende como eles prosperaram assim, no ministério. Pedro era todo, né, conhecido, ele era impulsivo, ele era nervosinho. Ele não era convertido, andou tanto tempo com Jesus. Na verdade, muitos deles andaram tanto tempo com Jesus e ainda não converteram totalmente como deveria. E ele chega a negar Jesus 3 vezes, depois ele entende aquilo, e ele passa de nível e ele é transformado. Os outros discípulos, a mesma coisa. A gente estava conversando até ontem sobre isso também, falando como as pessoas são difíceis, né? A gente convive com as pessoas, e como a gente tem que conviver com pessoas tão diferentes. Aí a gente está falando, mas imagina Jesus, gente. Tinha João, que era o puxa-saco, eu sou o discípulo preferido. Aí eu sento do lado dele e deito no colinho dele. Imagina, gente, sabe o puxa-saco? Aí tinha Pedro nervosinho. Judas, o falso. Gente, Jesus olhava para Judas e sabia o que ele ia fazer. E ele estava lá de falsidade. Olha tanto de gente difícil que Jesus teve que aguentar. E esse povo difícil foi quem Jesus chamou para fazer tudo que, para serem os pilares da igreja, para fazerem tudo o que gera frutos até hoje. Tudo que a gente viu, realizaram milagres em nome de Deus, em nome de Jesus. Curaram, transformaram tantas vidas. Então, assim, e o mesmo ele faz com a gente, né? Ele chama. E às vezes, justamente por não sermos tão capacitados, é o que ele vai chamar. Só que essa palavra, lá em Marcos 13, 11, Jesus fala assim, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Mesma coisa que ele falou para Jeremias, né? Aí agora no Novo Testamento ele falando a mesma coisa, não vos preocupe com o que você há de dizer. É o Espírito Santo que vai capacitar. E eles só tinham que estar pronto. A mesma coisa, a gente tem que estar pronto. É claro que tem que ler a palavra, mas eu vou esperar conhecer a Bíblia inteira para passar a pregar, para falar de Jesus, para ministrar o Evangelho para os meus amigos, meus colegas do trabalho, para a minha família. Não. Às vezes você só precisa abrir a boca. E vai sair da sua boca coisas que você nunca leu. Porque é o Espírito Santo que capacita. Amém? Só que tem uma passagem que está em Atos 4:13. É uma passagem, muito simples, mas ela é muito linda, assim. Que fala assim, aqui nesse momento, os membros do Sinédrio estavam ouvindo Pedro e João falando sobre Jesus. Então, eles estavam lá e eles começaram a falar. E aí aqui fala que assim, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, o povo sabia, eles eram iletrados e incultos. Como eu falei, iletrados e incultos, eles não eram analfabetos, tá? Era considerando a escola rabínica, todo o conhecimento da palavra. Sabendo que eles eram iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? E às vezes a gente lê isso aqui e fala assim, poxa, Deus chama qualquer um, então é por isso eu vou. Mas tem um detalhe nessa passagem que é muito importante. A gente vai avançar muito, a igreja vai amadurecer muito, nós como pessoas vamos ser usados no nosso propósito, quando a gente parar de olhar para as nossas falhas, para as nossas dificuldades, com autopiedade. Quando a gente parar de olhar para isso como dificuldade e usar isso contra aquilo que Deus quer fazer. E aqui, na verdade, essa passagem faz a gente voltar para tudo isso que eu falei de dificuldade, de impedimento, com um olhar de gratidão. A gente precisa parar de, às vezes, a gente está orando contra a vontade de Deus, orando, Deus me capacita, Deus me cura. E talvez não seja o que Deus queira fazer. Então a gente precisa olhar para essas dificuldades e agradecer por essas dificuldades. Porque olha só, se Pedro e João fossem grandes cultos
e mestres da lei, Jesus não teria sido glorificado, eles não teriam acreditado que eles estiveram com Jesus. Então, talvez o fato de nós sermos pequenos, de nós sermos problemáticos, de nós termos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, seja justamente para que as pessoas vejam Jesus em nós. Amém? Então, a gente precisa olhar para isso e realmente agradecer, mudar o nosso foco. Então, não é só parar de reclamar. É olhar e agradecer. Glória a Deus que eu sou gago. Glória a Deus que eu sou ruim de decorar as coisas. Glória a Deus que eu misturo as palavras todas, confundo tudo. Glória a Deus que eu sou tímido. A gente usa as coisas tanto para condenar, né? Os tímidos não herdarão o reino do céu. Gente, vamos parar de misturar as coisas. Jeremias era tímido. Moisés era tímido. Acha que não? O cara não sabe falar, ele não vai ter uma timidez? São coisas diferentes. Mas a gente olhar para aquilo e dar graças a Deus. Por problemas físicos. Lá em João 9, de 1 a 3, ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Talvez a nossa dificuldade, a nossa deficiência seja isso, para que Deus manifeste a glória dele através disso. Amém? A palavra fala que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. A gente está o tempo inteiro lutando para a gente ser forte, para a gente ser poderoso, para a gente crescer, para a gente mostrar para todo mundo o que Deus fez e porque eu melhorei. E Deus, muitas das vezes, vai mostrar o que Ele faz através realmente da nossa dificuldade, da gente não ser ninguém. Um exemplo, já desse exemplo aqui, todo mundo conhece, daquele Nick Fujiwara, sei lá, um cara, né, que nasceu sem os braços e sem as pernas. Quantas pessoas que nasceram da mesma forma se suicidaram, pediram eutanásia, se entregaram para a morte? Ele não, ele olhou para aquilo e falou bem assim: não, Deus vai me usar da forma que eu sou. E se ele não, perguntaram um dia desses para ele, um tempo desse aí, perguntaram para ele: se você pudesse pedir para Deus uma coisa, você pediria para nascer com braço e perna? Ele falou: de forma alguma. Porque se eu tivesse braços e pernas, eu não teria chegado aonde eu cheguei, eu não teria ministrado e levado Jesus para onde eu levei. Amém? Então é olhar e parar de murmurar. E assim vão acabar esses questionamentos. Quantos questionamentos a gente escuta aí fora? Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa você ter um câncer? Que Deus é esse que deixa um filho nascer com deficiência? Que Deus é esse que faz pessoas nascerem com deficiência sem explicação nenhuma? E as pessoas se desviando da vontade de Deus, do caminho certo de Deus, procurando resposta para as coisas. Muitas das vezes não há resposta, como aqui. Não foi nem os pais dele, etc. Só aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Amém? A gente precisa parar de procurar resposta, parar de procurar explicação. E somente agradecer. A palavra fala: Deus não se agrada de quem murmura. A gente está perdendo tempo. A igreja continua não amadurecendo porque a gente está olhando para as mazelas e murmurando, e murmurando, e murmurando. Ao invés de sermos gratos e prontos para sermos usados. Como foi falado aqui, a Daiane falou, quando a gente põe a mão no arado, não se pode olhar para trás. E Jesus disse isso quando algumas pessoas pediram para seguir Ele, e Ele até falou para um deles assim, está em Lucas 9. Ele fala assim: siga-me. Eu, cara, mas eu posso primeiro ir lá sepultar o meu pai? Ele fala: não, deixe que os mortos sepultem os mortos, siga-me. Aí ele chama o outro: me siga. E o outro fala: não, mas eu preciso primeiro ir lá me despedir da minha família. Não, quem bota a mão no arado não olha para trás. Jesus, não há tempo para ficar postergando o chamado de Deus. Creio que nós aqui, muitos aqui, a gente está atrasado. Ele não dá esse tempo de vai se preparar, vai se despedir, vai amadurecer, aí vai curar. Primeiro preciso curar o meu pecado, eu preciso conseguir largar a pornografia, eu primeiro preciso conseguir largar o cigarro, eu preciso largar a minha fé em santinhos, porque ainda, eu também sou supersticiosa, preciso largar. Você não precisa largar nada, quem vai fazer isso é Deus. Amém? E é Ele que vai subir, porque pela nossa capacidade a gente não dá conta. Só que é o seguinte, Ele chamou para um propósito. Ele chamou para cumprir algo. Ou Ele chamou para seguir Ele. Porque o principal aqui é seguir a Jesus. A gente está na igreja, a gente está ouvindo pregação, a gente está lendo a Bíblia, mas assim como os discípulos dele, muitos deles estavam, como eu falei, a gente vai ler, vocês vão ler isso, vocês vão perceber. Os discípulos dele estavam andando com ele há tanto tempo e muitos não entendiam o que ele falava. Ele tinha que dar uma chamada de vez em quando, falando: meu Deus, estou falando todo dia e tu ainda está perguntando.
Ai, Jesus, me mostra o Pai. Ele, pelo amor de Deus, eu estou falando que quem vê a mim vê o Pai, tu está me pedindo. Ai, paciência, acho que Jesus ficava... E a gente está aqui postergando, colocando empecilhos, e não há tempo. Quando ele chamou os discípulos dele, todos eles tinham uma qualidade, por isso eles eram discípulos de Jesus. Todos largaram o que estavam fazendo. Chamou os pescadores, eles largaram e seguiu. Largaram família, largaram tudo. Eles simplesmente ouviram a voz e largaram tudo e seguiram. E é isso que Deus quer que a gente faça hoje. A gente precisa largar tudo e seguir. Há muito tempo atrás, e quando eu falo isso para cá, a gente tem essa mania, né? Eu falei do povo de Deus e dos discípulos comparando, porque a gente fica só pensando naquela pessoa que ainda não aceitou Jesus e que não vem para a igreja com a gente. A gente precisa se analisar e saber se realmente a gente é convertido. A gente realmente se arrependeu? A gente realmente deixou o velho homem? A gente realmente está abrindo mão e largando todo o pecado? A gente está sendo transformado? A gente realmente está sendo transformado à forma de Cristo? Estamos cada vez mais parecidos com eles? Estamos realmente prontos para, se Jesus voltar hoje, vai ser todo mundo salvo? Estamos nesse caminho? Ou a gente está postergando e deixando aquelas raposinhas, alguns pecadinhos ali, porque talvez dê tempo, Deus vai entender? Não há tempo para isso. Há muitos anos atrás, eu tinha por volta de 15 anos de idade, eu tinha um amigo. Não tinha 15 não, eu tinha 17. E aí, porque eu tinha acabado de me converter, apaixonada por Deus, e eu tinha um amigo que tinha por volta de uns 15 anos. E a gente tinha outros amigos que eram cristãos, e a gente ficava chamando ele sempre para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ele falava assim, não. Só que ele começou a ser cercado. Os amigos dele estavam tudo ficando crente, né? Então, ele estava sempre com a gente, mas ele era o único que não era crente. Ele estudava num colégio particular, a mãe dele pagava tudo para ele, ele era o único filho, então ele tinha de tudo que ele queria. E aí ele falava assim, não, um dia eu vou, mas eu estou muito novo. Um dia eu vou, estou muito novo. E eu lembro que era final de ano, e a gente falando assim, vamos para a igreja. E ele, não, vamos fazer o seguinte, a gente, não, você tem que parar de ficar falando que um dia você vai. Não pode demorar, Deus não é assim. E ele falou assim, não, então eu vou estabelecer data. Ele falou desse jeito. Final do ano agora, faltava tipo um mês, assim, para o final do ano. Vai ter a formatura do meu colégio, eu quero ir, porque é Porto Seguro. Eu quero ir para Porto Seguro, eu vou curtir. Em janeiro, acabou o ano, eu vou para a igreja com vocês e vou mudar de vida. E naquela semana que ele falou isso, ele estava andando de bicicleta no Parque da Cidade. Bicicleta, gente, que bobeira. E lá no Parque da Cidade tinha tido um campeonato de cross, eu não sei o nome, tá, gente? De bicicleta cross, sabe aquelas que tem umas montanhas assim? Umas rampas de terra? Que tinha tido um campeonato. Mas aí a estrutura ficou montada. Quando ele estava voltando da escola, ele ia de bicicleta para a escola, ele resolveu brincar lá com os amigos. Brincar nessas rampas. E olha a bobeira, gente. Ele voou numa rampa dessa, caiu do outro lado, a bicicleta bateu, no impacto ele não conseguiu ter força, bateu a testa no guidão e morreu na hora. E aí? Deu tempo da formatura? Deu tempo de virar o ano? Ele tinha 15 anos de idade, gente. É por isso que não há tempo para a gente, porque Jesus pode voltar para qualquer um aqui a qualquer hora. Às vezes a gente fica olhando, né, para os acontecimentos, para as calamidades e tentando achar lá em Apocalipse que horas que Jesus vai voltar e para ver se eu tenho um tempinho. Jesus está toda hora voltando para alguém. Então é por isso que não há tempo. Não há tempo da gente ficar, sabe, lambendo ferida. Não há tempo para isso. Não há tempo para ainda ficar adorando outros deuses, deixar edificado outros altares. Quando ele chamou Gideão, a primeira coisa que ele falou para ele, vá na casa do seu pai e derrube todo o altar. Porque é a primeira coisa que Jesus faz quando ele nos chama, me coloque em primeiro lugar. É a primeira coisa para me seguir. Qualquer coisa para você cumprir com o meu chamado, para fazer aquilo que eu estou te chamando, ou para eu trazer uma solução na sua vida, que seja, derrube qualquer altar e me coloque em primeiro lugar. Amém? Como dizem, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, para a obra está precisando. Então, mas a igreja tem muito pastor, a igreja tem muito mestre, não precisa de mim, a obra precisa. A porta é estreita, tá? Mas entra um de cada vez, gente. Não precisa brigar, não, vai caber todo mundo que precisa entrar. A porta é estreitinha, mas lá dentro é grande, gente.
Então, assim, o pastor Valdemar estava um dia desses ministrando e falando sobre isso. Tem muito crente que parece que torce pela desgraça do outro, porque parece assim, não, quanto menos gente tiver, menos concorrência, mais fácil eu entro no reino dos céus. Sei lá, vai sobrar mais espaço para mim lá nas ruas de ouro. Então, assim, tem espaço para todo mundo que queira seguir, ser abençoado, para todo que queira cumprir com o chamado ministerial e com cada propósito específico. Amém? E a gente, para isso, precisa... essa palavra nos chama a mudar o nosso foco. E aí, vou falar rápido, eu não sei se eu já dei esse testemunho aqui. Essa história dos discípulos serem chamados e eles não serem preparados, eu escutei essa história muitos anos atrás. E quando eu escutei, eu tinha um sonho, assim, eu sonhava em ministrar a palavra de Deus. Eu via as pessoas ministrando e eu invejava, sabe? Mas não existe inveja boa não, né? Mas era querer ser igual, não era querendo mal da outra pessoa não é roubar o dom dela não. E eu já escutei pessoas falando assim, nossa, essa pessoa era muito tímida, ela não sabia falar o nome dela, e agora ela está aqui pregando tanto, e eu olhava e falava assim, Deus, faz isso na minha vida. Faz isso na minha vida, porque eu queria muito, eu pedia muito para Ele. E eu lembro que na época, eu comecei a procurar algumas formas, eu entrei para o teatro, procurar algumas formas de melhorar a timidez. Gente, se tivesse que subir para falar o meu nome, eu tinha 3 diarreias antes. Acho que muitos já sabem disso aqui. E eu pedia. Era tão ruim o negócio que eu me inscrevi no trabalho em 3 cursos de oratória. Mas eu não conseguia ir para nenhum, porque eu sabia que no curso de oratória vai ter um momento que você vai ter que apresentar para as pessoas. Então, eu não queria ir para o curso de oratória, porque eu não queria treinar a oratória e ter que falar na frente das pessoas, então não vai dar, não vou fazer isso não. E não ia. E pessoas me ajudavam, não, eu vou te ajudar, ministra só para mim. Eu falei, Deus me livre, só para... Qualquer coisa que eu tinha que falar, eu morria do coração. Eu falei, não vai ter jeito. E chorava, eu falei, e não vi solução de capacitação. Eu falei, eu não consigo fazer algo para me curar dessa timidez de falar, eu não consigo fazer nada. E desisti, só chorava. E ia para outros meios, né? Ia fazer outras coisas na igreja, me envolvia com muitas outras coisas, com outros ministérios, porque era o que dava para fazer, que eu não precisasse falar. Aí eu ouvi essa palavra dos discípulos. E foi quando ali eu entendi que Deus não ia me preparar, não ia me curar, que não adiantava fazer curso de oratória, não adiantava nada. Porque senão eu ia chegar lá na frente, ia dar um monte de dica, eu ia chegar aqui cheio de dica. Falar assim, gente, tem um curso muito bom ali que trata você da timidez. Tem um tratamento ali de hipnose, porque até hipnose eu já procurei, tá, gente? Mas não fiz, não. Deus não deixava. Tem um curso de hipnose ali que vai te curar e vai trazer, e você vai sair de lá assim, ó, tinindo, sem timidez nenhuma. Eu ia dar um monte de dica. E nenhuma era certa. A dica era Deus. E eu entendi isso. Falei assim, não, Deus, obrigada. Obrigada que eu sou isso mesmo. Obrigada porque eu falo acelerado, como vocês veem. Eu troco as palavras, eu troco tudo. Sempre foi assim, tá, gente? Não é só a idade, não. Misturo tudo. E eu comecei a agradecer. E falei, obrigada. Mas foi eu falar isso, gente. Na semana seguinte, eu fui jogada no fogo, tipo assim. Alguém chegou e falou assim, ó, você vai pregar tal dia. Eu falei, misericórdia. Mas vamos. Passei mal, gente. Eu tive umas 10 diarreias nesse dia. Nossa, umas 10 diarreias. E eu não consegui ler a palavra por causa disso. E foi a primeira experiência que eu falei, meu Deus do céu, que desespero. Eu não consegui ler. Tinha uma palavra lá, umas 4 páginas, era até sobre a história de Paulo. E eu não consegui ler, de tanto que eu passava mal e chorava, e tremia. E quando chegou lá na frente, eu falei, lascou, vai ser horrível. E fui. E não me pergunte como, eu tive essa experiência pela primeira vez de, tipo, nada do que eu falei eu sabia. Minha memória é péssima, gente, é péssima. Eu não sei falar que versículo que está tal coisa. Sabe? Ai, Jesus chorou. Não me pergunte, eu não sei nem que livro que está isso. Porque até hoje eu ainda não estou capacitada nisso. Mas eu entendi que, assim, como eu falei, às vezes Deus vai capacitar muitos. E talvez não. Mas graças a Deus por isso. Porque hoje eu posso falar. Se eu estou aqui sem diarreia e estou falando com vocês, é só Deus, gente. É só Deus. Capacitou? Não, estou em processo, está capacitando. Fiz algum curso? Ainda não fiz nenhum curso. Mas Deus vai usar. E Ele me usa, que troca palavra, que fala tudo isso. Ele usa, já vi pessoas, gente, analfabetas, falarem a palavra de Deus. Fala um salmo, assim, sabe? Um salmo gigante, aqueles com 50 versículos, sem pestanejar.
porque é Deus que faz. Amém? Então, assim, eu vivi isso na minha vida muito, assim. Então, para mim, essa palavra, ela é muito forte. E para que isso aconteça com nós, é só mudar o foco. E o foco geral dessa palavra hoje, se eu puder resumir, vai ser esse. É murmurar menos e agradecer mais. Amém? Estar pronto. Deus, eu estou pronto. Pode chamar, pode me jogar, eis-me aqui. Amém? Amém, gente. Então, vamos orar? Vou orar. Amém, amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Redentor. Senhor, Teu nome é sobre todos os nomes, Tu é Rei dos Reis. Nós não somos dignos nem de mencionar o Seu nome. E mesmo assim, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E desde o ventre da nossa mãe, ao formar os nossos ossos, ao formar os nossos órgãos, ao nos criar, o Senhor declarou o que cada um de nós faríamos aqui nessa terra, Senhor, para que o Seu nome seja declarado, o Seu nome seja conhecido, o Seu nome seja glorificado. Nós queremos hoje, Senhor, tomar conhecimento desse chamado, Senhor. Nós queremos hoje pedir, Senhor, ouvidos sensíveis, olhos sensíveis, Senhor, para te escutar, para te ver, para ouvir o Teu chamado, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti aqui toda dificuldade, nós entregamos aqui, Senhor, toda luta, toda batalha, toda provação que nós temos passado, Senhor. O Senhor sabe qual é a luta de cada um aqui. E nós sabemos, Senhor, que, como a Tua palavra diz, em Ti nós somos mais que vencedores. Nós sabemos, Senhor, que nós podemos tudo no Senhor, que é o Senhor que nos fortalece. E nós queremos, Senhor, diante disso, agradecer, Pai. Agradecer por cada provação, agradecer por cada dificuldade, agradecer pelas nossas limitações, Senhor. Agradecer por aquilo que nós chamamos de defeito e o Senhor chama de oportunidade e propósito, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, muda verdadeiramente a nossa visão, Pai. Não permita que ninguém aqui, nenhum de nós, Senhor, continue perdendo tempo, Senhor. Perdendo tempo com outros deuses, com outras coisas, com outras distrações, com outros medos, inseguranças, com outros vícios ou com pecados, Pai. Não queremos mais perder tempo com essas coisas, queremos estar prontos, Pai. Prontos para a Tua vontade, prontos para o Teu chamado, Senhor. Prontos para cumprir com o Teu propósito em nossas vidas. Envia Teu Espírito Santo e que seja Ele, Senhor, a nos capacitar, seja Ele a falar através da nossa boca, Senhor, seja Ele a agir através do nosso corpo. Nós dedicamos o nosso corpo a Ti, o nosso corpo que é templo do Teu Espírito Santo, para que possamos individualmente e como corpo, como um só, sermos edificados, Pai, na Tua vontade, sermos cada dia mais amadurecidos, para que possamos chegar à estatura do varão perfeito e estarmos prontos para aquele dia, o dia que a palavra fala que é o dia da alegria do Teu coração, o dia das bodas, o dia que poderemos nos unir a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que essa semente frutifique na nossa vida, que essa palavra frutifique na nossa vida, encontre terreno fértil, Pai. E que possamos sim cumprir com isso, que possamos sim, Senhor, botar em prática tudo isso que o Senhor trouxe ao nosso coração no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai, para cumprir com a Tua vontade. Chama-nos, Pai, estamos prontos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém.